uma aparição mariana que precedeu Fátima foi em Lourdes, a Santa Bernadette, em 1858. Em uma das aparições, a própria Virgem Santíssima revelou-se como a Imaculada Conceição. E o dogma havia sido estabelecido apenas 4 anos antes e agora confirmado pela Mãe da Igreja. Ao longo do século XX, muitos foram os homens e mulheres de fé que propagaram a devoção. Entre eles, São Maximiliano Kolbe, que fez da Imaculada Conceição o seu projeto de vida. Com apenas 10 anos, o polaco Raimund Kolbe sentiu um misterioso convite da Virgem Maria para amar generosamente Jesus. Além disso, na mais tenra idade, sentiu os primeiros sinais de uma vocação religiosa e sacerdotal. Fomos à paróquia São Maximiliano Kolbe do Vale de Chelas, em Lisboa, para conhecer mais dessa história com os frades conventuais. Tinha cerca de 10 anos, portanto aconteceu em 1904, depois de a mãe que tinha percebido que ele tinha feito uma coisa um bocado, uma asneira, foi lá dizer: "Oh filho, mas o que vai ser de ti?" E ele, que era de coração até bom, mas também era muito irrequieto, agitado, etc., foi rezar, foi fechar-se num canto a rezar. E lá apareceu-lhe a Nossa Senhora, que lhe apresentava estas duas coroas, curioso, única na história também, e uma era branca, que simbolizava a pureza, e outra vermelha, que aceitas? E ele disse: sim, aceito. Depois desapareceu tudo e ficou sempre gravado nele. A mãe conseguiu um bocado perceber isto e ela também tornar-se partícipe, desde logo, desta aparição e deste compromisso de Maximiliano, mas guardou este segredo de São Maximiliano até poucos meses antes do martírio de Maximiliano Kolbe. Em 1907, Raimund foi acolhido no Seminário dos Frades Menores Conventuais e, ao iniciar o noviciado, assumiu o nome de Frei Maximiliano. Toda a sua vida foi de entrega a Jesus por meio da Virgem Maria. Renovar tudo em Cristo pela Imaculada Conceição foi a sua missão. Padre Kolbe colocou como objetivo da sua vida a própria Imaculada, não como um fim em si mesmo, mas como a porta que o introduz no mistério da Santíssima Trindade. Para São Maximiliano Kolbe, a Imaculada é tudo. Desde que descobriu naquela aparição com 10 anos Maria, a Nossa Senhora, que lhe apresentava 2 coroas: queres, aceitas? Portanto, ele próprio, com a livre vontade, aceitou, para dizer que Deus e também Maria, com ele, sempre primeiro pede: queres? E ele aceitou, apesar de não saber em que consistiam isto. E para ele, portanto, desde sempre, Nossa Senhora, Maria, é a Imaculada. E a partir daí fala sempre da Imaculada. E, se calhar, fala sempre de Imaculada porque uma coroa representava a pureza, portanto, ela tornava-se um modelo também para ele, para chegar a Cristo. Outra coroa, martírio. E, portanto, era uma maneira para ele juntar pureza e martírio, dizer: eis-me aqui, tudo faça-se em mim, como a Imaculada também disse perante o anjo, que lhe perguntava se a sua liberdade e acolher o Senhor na sua vida. São Maximiliano e alguns confrades desejaram tanto consagrar-se a Maria que tiveram a iniciativa de fundar a Milícia da Imaculada em 1917 em Roma. Um trabalho também pastoral, devido ao contexto da igreja naquela altura. Isto surgiu não por inspiração perante um fato que estava acontecendo no mundo inteiro e principalmente em Roma, onde ele, com os outros irmãos franciscanos, estavam a estudar teologia, filosofia e teologia. Em Roma, em 1917, naqueles anos, a maçonaria estava a tomar muita força também de divulgação
e desvio da fé católica, assim, muito popularmente. Fato de que a maçonaria também colocou as bandeiras com Lucifer, etc., e também blasfemavam contra o Papa, etc., sentiu que a força do mal e da prepotência, do ódio, etc., estava a tomar muito posse das almas simples também das pessoas. E ele, com uns companheiros de estudo, etc., sentiram entre si, não divulgaram muito entre si, eram 7, que deviam mesmo fazer alguma coisa. A Imaculada era aquela que conduzia, orientava estas almas. E, portanto, secretamente, em 1917, certa noite, eles fizeram esta promessa de entrega à Imaculada, que obedecer à Imaculada para São Maximiliano Kolbe e os outros companheiros era obedecer ao próprio Deus, ao próprio Cristo. E, portanto, disse, vamos ser tudo de nós, dela e por ela, porque ela nos leva a Jesus, como Jesus nos leva a Deus Pai. Ele tinha esta perfeita certeza interior e, portanto, fundaram a milícia da Imaculada, que depois divulgaram, porque não era só para si, como Francisco, esta regra é para mim, e o Senhor inspirou que era para todos. Assim, para São Maximiliano Kolbe, sentia que era mesmo só assim podia o coração de Cristo, o coração de Maria, podia triunfar sobre o mal. São Maximiliano Kolbe, a fundar a Milícia da Imaculada, escolheu a Medalha Milagrosa como seu distintivo, aquela mesma revelada por Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré. A adesão ao movimento cresceu em diversos países, e na Polônia o santo foi, pode-se dizer, uma espécie de cônsul de uma nova cidade, onde todos poderiam ter o passaporte de cidadãos. Em 1927, inicia a construção da Cidade da Imaculada, local de difusão da devoção mariana e com uma grande comunidade franciscana. Entre os inúmeros trabalhos, colaboravam na edição de revistas e o uso de outros meios de comunicação, para anunciar o Evangelho e promover a devoção à Santíssima Virgem. Sentiu que a Imaculada tinha mesmo de ter um lugar e nós também cristãos, ponto de referência para olhar para ela e embeber-nos da sua espiritualidade, que é o faça-se em mim, como Deus quiser. E também como é que encontraram este campo, este terreno, etc., foi realmente muito singular, porque custava muito e poucas pessoas também estavam disponíveis a oferecer alguma coisa à igreja, etc. E ele tinha a convicção interior que, em nome e pela Imaculada, ia conseguir. Portanto, foi ver um terreno, etc., e disse, aqui seria espetacular, ideal. Houve diversas dificuldades aqui e acolá, mas afinal teve este campo, este terreno grande, onde pôs no meio a imagem da Imaculada, e daí rapidamente surgiu a cidade da Imaculada. Houve um tempo em que havia 700 frades a trabalhar, a rezar, etc., bombeiros, também na imprensa, etc., nas várias atividades, portanto, também atividades sociais, não apenas de divulgação da Imaculada Conceição e da devoção cristã e mariana, mas também de utilidade social. É engraçado ver frades bombeiros, penso eu, bastante, hoje em dia seria bastante esquisito. E, portanto, 700 frades chegaram a ser, realmente, e 200 postulantes. Portanto, do ponto de vista também vocacional, isto atraía muito, mas não por uma ideologia. Maria não foi uma ideologia para o Padre Kolbe, mas o ideal, algo para seguir e entregar-se a fazer comunhão completa. Quando menino, não imaginaria que a visão da coroa vermelha seria um sinal concreto de martírio. Após a invasão da Polônia em 1939, os nazistas mandaram destruir a Cidade da Imaculada. Muitos religiosos foram obrigados a deixar o lugar e os que permaneceram acolheram feridos, doentes e refugiados.
Em 19 de setembro daquele ano, os alemães prenderam o padre Kolbe e outros frades e os levaram para o campo de extermínio, de onde foram inesperadamente libertados no dia 8 de dezembro. No entanto, depois de alguns meses, o franciscano recusou a naturalização alemã para se salvar, sendo preso a 17 de fevereiro de 1941. Em maio, foi deportado para Auschwitz e colocado junto aos judeus em trabalhos forçados. Apesar da falta de dignidade humana daquele local, o prisioneiro de número 16.670 não perdeu a sua identidade de consagrado de Maria. Em fevereiro de 1941, foi preso outra vez e ele sentiu dentro de si que era um momento em que não voltava a ver os seus freis, etc., e ia entregar. Não sabia como, mas sabia que não ia voltar atrás. A 28 de julho aconteceu a fuga de um prisioneiro e a lei do campo de concentração, Auschwitz, era 10 pessoas escolhidas ao caso, devem morrer. O fato que todos sabemos, dia 31, 3 dias depois, este prisioneiro que fugiu não foi encontrado e então escolheram 10. Entre os 10 houve também um senhor que estava mesmo muito aflito. Não vou rever a minha mulher, os meus filhos, etc. E ele sentiu que era aquele momento, não para se mostrar tudo, porque lá era mesmo fora do mundo, etc. Era mesmo, Deus é amor. E amor é também, quem ama sofre. Amor é isso. E lá acho que sentiu, disse, olha, vou eu, não vou morrer, vou dar a minha vida à imitação da Imaculada e de Jesus Cristo que morreu por mim. Portanto, não o fez para ostentação, etc. Mas, hoje em dia, todos sabem, e isto foi mesmo por humildade e obediência ao Senhor. Após 14 dias de condenação, apenas 4 ficaram vivos, inclusive o padre Maximiliano. Os guardas decidiram abreviar sua agonia com uma injeção letal de ácido fênico. São Maximiliano Kolbe estendeu seu braço recitando a Ave Maria. Essas foram suas últimas palavras no dia 14 de agosto de 1941. Um testemunho forte que continua no coração dos frades conventuais. Como ele dizia, deixemo-nos conduzir por Maria e nada teremos a temer. Uma confiança que está no coração e simplicidade do povo de Deus, como os membros da família Lazota. Senhor Stanislau é filho de um general polaco e, tal como São Maximiliano, vê essa presença maternal em sua casa, uma herança de família e um legado de seu povo.